Opa, tudo bem? Toda semana alguém me pede para falar sobre o João Dória. E como a cada dia que passa eu percebo aí indícios que ele vai sim se candidatar em 2018 e que a sua aparição aí no cenário político acabou o colocando como um representante da direita, inclusive até aí dividindo a galera que pretendia votar no Bolsonaro. Então chegou o momento de fazer esse vídeo. Eu não conheço o João Dória, mas eu moro na cidade que ele é prefeito. Eu sei bem que nas eleições americanas o Dória declarou apoio a Hillary. Sei que ele já jantou lá com George Soros. Sei que seu pai foi socialista e que inclusive foi caçado no regime militar. Sei muito bem que ele pertence a um decrépito partido político de centro-esquerda, de ideologia fabiana, partido responsável também pela decadência do ensino público, né? E pelo avanço do marxismo cultural aí na nossa sociedade. Na verdade, o PSDB e o PT são lâminas opostas da mesma tesoura. Tesoura que é usado para retalhar a nossa bandeira verde e amarela, para aos poucos remendá-la com panos vermelhos. Mas é fato também que nas eleições municipais de São Paulo, a estratégia de marketing do Dória foi de apresentar para a população paulistana um empresário que ficou rico, muito rico através da iniciativa privada, mas aí que em um determinado momento da sua vida resolveu usar toda a sua expertise de empreendedor para servir sua comunidade. Não por dinheiro, não para adquirir poder, mas para contribuir na construção de uma cidade melhor. E para mim, né, esse conceito é o que define o bom político. Mas até então é apenas mais uma brilhante estratégia de marketing, né, com um plano de governo desenhado por exímios marqueteiros, como a gente aí está acostumado a ver. Só que com um carisma singular, uma oratória de tirar o fôlego e uma retórica digna de receber lá os óculos escuros Turn Down for What, João Dória ganhou no primeiro turno e esmagou todos os seus adversários. Só que, inesperadamente, Dória tem se mostrado o melhor prefeito que a cidade de São Paulo já teve. Já aí nos primeiros meses fez mais pela cidade do que todos os seus antecessores. E está colocando em prática todo o seu plano de governo, fato que eu particularmente nunca vi aí nos políticos anteriores. Cada passo de sua gestão é registrada full time nas redes sociais. Ele se veste de gari, é linha dura lá com os funcionários da prefeitura, concedendo até multa para os que chegam atrasados. E ainda abriu mão do seu salário de prefeito, que é revertido aí para as instituições de caridade. Sim, é claro que isso é marketing. E aliás, essa é a única coisa aí que seus opositores têm para falar, né? Que tudo isso não passa de marketing. Ok, mas sendo marketing ou não, ele está fazendo o que ninguém fez. O que temos que perceber é que a publicidade só é negativa quando vende uma mentira ou quando promove um conceito sem prática. O PT foi o governo que mais gastou com publicidade em todos os tempos e ainda usando grana de caixa 2 para vender mentiras e jogar o país na lama. Bom, o Dória nunca fez aí nenhuma declaração onde diz que é de direita ou de esquerda, nunca disse que é um liberal, muito menos um conservador. E isso realmente me preocupa em um candidato aí que está ganhando a confiança da maioria. E como todos sabem aqui no canal, eu apoio a direita conservadora com um modelo de economia liberal. Mas vamos esquecer aí esse discurso e analisar o que está sendo feito. Dória na primeira semana aumentou lá os limites de velocidade nas marginais, que o prefeito anterior, o Haddad do PT, tinha diminuído não para visar segurança, mas sim para aumentar o ganho público através das multas. E a diminuição de arrecadação pública é algo extremamente conservador e liberal. Os parques públicos da cidade, que eram aí mal cuidados pelas gestões anteriores, agora estão sendo privatizados.
As empresas vão lucrar com quiosques de alimentação, estacionamentos e produção de eventos, em troca da manutenção e administração dos locais. Os próximos passos aí serão para privatizar o Autódromo de Interlagos, o AMB e o Estádio do Pacaembu. Não tem nada mais liberal que isso. O Estado ficando cada vez mais enxuto é uma premissa completamente conservadora também. Bom, o Dória declarou guerra para os pichadores que emporcalhavam aí a cidade. Pintou de cinza todos os muros que já tinham sido vandalizados. Isso foi alvo aí de duras críticas por parte da esquerda, né? Mas é uma medida fantástica, não só para acabar com a poluição visual da cidade, mas para a segurança pública também, pois isso cria assim um clima de tolerância zero na cidade. Afinal, se alguém pode ser preso por simplesmente pichar um muro, imagina se o camarada roubar um carro. Essa estratégia, quando foi estabelecida em Nova York, diminuiu exponencialmente a violência na cidade. E esta é uma medida totalmente conservadora. Com relação à saúde, coisa aí que todo candidato diz ter a solução, mas nunca fazem nada. Dória, em sua campanha, prometeu que zeraria a fila para os exames, né, que o SUS trata aí com extrema morosidade. E várias pessoas acabam morrendo aí na fila de espera por um diagnóstico. Através do programa Corujão da Saúde, que oferece atendimento durante a madrugada para usuários do SUS em hospitais privados, o programa acabou com a fila de 100 mil pessoas. É a iniciativa privada atendendo às necessidades públicas, sem precisar onerar mais o contribuinte. Lógico que isso é uma medida conservadora e liberal, mas independente do campo político, isso é uma medida eficiente, mais que isso, é humana. O Dória reduziu o número de secretarias de 27 para 20, diminuindo assim o tamanho da máquina pública. E extinguiu finalmente as pastas de LGBT, mulheres e igualdade racial, além de ter cortado algumas mamatas aí para os servidores da prefeitura, como carros e motoristas. Agora eles andam de táxi ou Uber. Isso sem falar que este ano tivemos o primeiro carnaval com zero de investimento dos cofres públicos, tudo bancado por empresas privadas. Olha aí, a diminuição do Estado, da agenda conservadora e liberal, visto na prática. Dória está fazendo um trabalho fantástico com os moradores de rua, onde proporciona cursos profissionalizantes para que eles possam sair da condição de miséria através do mercado de trabalho. Inclusive vários são empregados aí na própria prefeitura, né, como gari, lixeiro e etc. Ou seja, ele não relega essas pessoas ao assistencialismo público para que passem a vida dependendo do Estado, como a esquerda adora fazer. Claro que isso é uma medida conservadora, mas antes de tudo, é uma medida inteligente, eficaz, humana. Dória se mostra favorável ao projeto Escola Sem Partido, monitorando as escolas municipais junto aí com alguns vereadores, para sim tentar impedir a doutrinação ideológica dentro aí das salas de aulas. Hoje no Brasil, o Escola Sem Partido é uma das principais pautas da direita conservadora. Enfim, eu citei aí apenas algumas coisas e eu poderia citar aí inúmeras outras medidas. Mas o fato é que o prefeito João Dória tem feito uma gestão politicamente conservadora e economicamente liberal na cidade de São Paulo. Alguns dizem aí que tudo isso não passa de uma estratégia para ele ganhar aí espaço entre a direita brasileira e assim nas eleições presidenciais se lançar aí como um forte candidato ou mesmo apoiar alguém do PSDB, visto que, tirando o Bolsonaro, a direita no nosso cenário político estava sem representação. E as perguntas que entram em voga será que o Dória, na verdade, é um cavalo de Troia, ou melhor, um cavalo de Dória, que vai entrar lá na presidência, melhorar algumas coisinhas
mas continuar com a mesma agenda ideológica esquerdista? Afinal, ele é do PSDB, que é um partido social-democrata de centro-esquerda. É justamente isso que me preocupa. Pois antes de tudo, temos que compreender uma coisa: o maior problema do Brasil, primeiro, é no campo moral e cultural, depois econômico. Se o governo adotar uma economia liberal e diminuir o tamanho do Estado, com certeza estaremos dando um passo gigantesco em direção ao progresso. Mas como se figura na frase da nossa bandeira, antes do progresso vem a ordem. Se no campo moral e cultural não eliminarmos todos os resquícios de marxismo cultural, se não conservarmos os valores judaicos cristãos na nossa sociedade, se não pararmos de macular o modelo de família tradicional, se não brecarmos a agenda progressista, pontos esses que os liberais não se importam, estaremos mantendo a raiz de todos os males. Tiraremos as moscas do ambiente, mas a carne podre ainda estará lá. E será só assim uma questão de tempo para juntar moscas novamente. Em face disso, como podemos avaliar uma hipotética disputa presidencial entre João Dória e Jair Bolsonaro? No caso do Bolsonaro, estaremos diante de uma pessoa que fala o que a gente quer ouvir, né? Que se apresenta como um conservador, mas nunca tivemos a oportunidade de avaliar na prática o seu discurso sendo executado. Discurso esse que, inclusive, no âmbito econômico, já deu alguns indícios de estatismo e intervencionismo, o que é péssimo para o nosso desenvolvimento. Pois o liberalismo econômico é uma necessidade urgente também. E no caso do Dória, temos um empresário que virou político, mas que a princípio não depende da política, que se filiou ao execrável PSDB, um candidato que se posiciona na social-democracia, mas que na prática conduz a cidade de São Paulo como um conservador liberal. Aí vem a pergunta: o Dória pode ser uma armadilha? Talvez, mas em contrapartida, apesar de ver autenticidade e verdade no Jair Bolsonaro, tenho dúvidas quanto à sua capacidade de governar. Será que conseguirá ter o apoio do Congresso? Será que conduzirá o país em direção à liberdade econômica e ao Estado mínimo? Tudo isso ainda é uma incógnita. E se o parâmetro de decisão for uma questão de partido político, qual que se salva no Brasil? Qual partido é genuinamente conservador? O Dória é do PSDB, sim, partido de viés socialista, com vários figurões aí envolvidos na Lava Jato. Mas o PSC do Bolsonaro, além do seu presidente, o pastor Everaldo, estar envolvido na Lava Jato, o partido apoiou nas eleições municipais um candidato do PC do B, lá no Maranhão. E não podemos esquecer outro ponto fundamental. Se o Lula não for preso, como eu e você esperamos, quem seria mais capaz de vencê-lo em um hipotético segundo turno? O Dória ou o Bolsonaro? Bom, diante de tudo isso que estamos vendo no Brasil e levando em conta o que eu falei nesse vídeo, e aí? Em uma possível disputa entre Dória e Bolsonaro, com quem você fica? Coloca aqui a sua opinião nos comentários. Curte o vídeo, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal, vídeo novo toda semana. Valeu!